A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Graças ao Senhor, podemos estar todos aqui nesta oportunidade para continuarmos os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, referente ao domingo 8 de junho de 2025. Neste domingo se comemora o dia do Pentecostes. E a lição de hoje é referente a isso. A lição de número 10, a promessa do Espírito. Nós estamos estudando neste trimestre o Evangelho de João, sobre o tema O Verbo se fez carne, o olhar amoroso de João sobre a pessoa de Jesus. E o texto que temos como base é João 16:13, que diz assim a palavra de Deus: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Palavras de Jesus, descritas por João no seu Evangelho. Vamos fazer uma oração e iniciar o nosso estudo. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra. Me dá da Tua graça, Senhor, para poder transmitir a todos que o ouvem a Tua mensagem. Dá também sabedoria aos Teus servos para absorverem, Senhor, aquilo que tem cunho espiritual para a edificação de suas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos propriamente na lição, é importante nós entendermos o papel das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada em sequência, nós observamos que ela se inicia no livro de Gênesis e vai trazendo os livros que nós conhecemos hoje como do Antigo Testamento. E nesses livros, onde é iniciada e criada a nação de Israel, Deus Pai se manifesta aos israelitas. Com o passar dos séculos, nós vemos que a nação de Israel se rebela contra o seu Criador. E Deus traz para a revelação do povo judeu a segunda pessoa da Trindade, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós lemos nos evangelhos, como esse de João que estamos lendo. E então vemos aí uma sequência. Em determinado período da história, o homem espiritual só conhecia a Deus como Pai. O povo judeu só conhecia a Deus como Pai. Com
o início da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, foi manifestada a obra do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então, nos anos que Jesus esteve aqui nesta terra, aproximadamente, o seu ministério durou 3 anos e meio. Alguns dizem que Jesus tinha mais ou menos 30 e poucos anos de idade. Nesse período, é o período da revelação do Filho de Deus. Jesus era Deus e se manifestou como homem no meio do seu povo. Com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, começou um novo período na história da revelação progressiva. Isso que eu estou querendo deixar claro para os ouvintes é que Deus vai se revelando e mostrando seus propósitos paulatinamente durante a história. Manifestou-se a princípio como Pai, depois trouxe a pessoa do Filho e com a ressurreição de Jesus vai manifestar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que é o que consolida a obra de Deus neste terceiro período histórico que se estende desde a ressurreição de Jesus até o dia em que Jesus virá buscar a igreja para morar com ela no céu. Então nós vemos que hoje nós vamos falar desta terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E a nossa lição fala sobre a promessa do Espírito Santo. Então nós vemos na nossa primeira parte da lição que Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Então, antes de ser crucificado, Jesus revelou aos seus discípulos que o Espírito Santo, depois da sua partida, estaria consolando os discípulos e os dirigindo em tudo. Como podemos ler lá em João 14, 16 a 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós vemos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, também chamado por Jesus como Consolador, porque os discípulos ficaram quase que inconsoláveis, ficariam, melhor dizendo, com a morte de Jesus. E agora a revelação de Jesus que ele não deixaria eles sozinhos, mandaria a terceira pessoa da Trindade, por intermédio do Pai, para que ficasse com a igreja. Ali está nascendo a igreja. Os testemunhos de Jeová, eles negam esta doutrina, ou seja, o Espírito Santo como uma pessoa, como a terceira pessoa da Trindade. Na visão deles, o Espírito Santo é apenas uma força ativa e não uma pessoa. E nós vemos, tem muita refutação a respeito disso, eu só queria apontar 3.
o Espírito Santo ele tem atributos pessoais. A Bíblia descreve o Espírito Santo como alguém que pensa, sente e age de maneira independente. Por exemplo, lá em Atos 5, de 3 a 4, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Então você não mente a uma força ativa, você mente a uma pessoa. Ananias mentiu ao Espírito Santo. E depois afirma que ele mentiu a Deus. Ou seja, indicando que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Então, o Espírito Santo, como Jesus, também é Deus. Segundo, o Espírito Santo fala e ensina. Em João 14, 26, Jesus diz que o Espírito Santo ensinará e lembrará os discípulos de tudo o que ele disse. E nós vemos isso como verdadeiro, tanto que os evangelhos, os apóstolos Mateus, João e Marcos descrevem tudo o que Jesus falou e a experiência que eles tiveram com Jesus, com exceção do Evangelho de Lucas, que Lucas era um médico que, a pedido de Teófilo, escreveu o Evangelho baseado na narrativa daqueles que conviveram com Jesus. Então, o Espírito Santo fala e ensina. Além disso, lá em Atos 13, 2, o Espírito Santo fala diretamente dizendo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, demonstrando que ele tem vontade própria. Então, um vento ativo, uma força ativa, não poderia falar. Só uma pessoa fala. Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles ouviram, através do profeta, a voz do Espírito Santo. Terceira coisa que nós vamos ver é que o Espírito Santo, como pessoa, ele também se entristece. Em Efésios 4:30, Paulo adverte os cristãos a não entristecerem o Espírito Santo. Isso sugere que ele tem emoções, algo que não se aplicaria a uma mera força impessoal. Porém, infelizmente, os testemunhos de Jeová usam alguns versículos para justificar a sua doutrina, mas sempre lembrando, e eu trago isso aqui porque os irmãos podem ser visitados pelos testemunhos de Jeová e eles colocarem para os irmãos essa doutrina. Então, já fiquem sabendo que a versão bíblica que eles usam da torre de vigia não é a nossa versão. Então, eles mudam as palavras, trazem uma tradução diferente. Por exemplo, lá em Gênesis 1 e 2, para justificar essa doutrina, eles escrevem lá: ao invés de o Espírito, a força ativa de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Então, é como está lá nessa tradução do Novo Mundo, a tradução dos Testemunhos de Jeová. O termo Espírito de Deus é traduzido como força ativa de Deus, reforçando a sua crença. Lá no Salmo 143, 10, teu Espírito é bom, guia-me ele na terra da retidão. Eles interpretam isso como uma referência ao poder de Deus e não a uma pessoa. Usam também Atos 2, 1 a 4, dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo no Pentecostes é vista como manifestação do poder de Deus e não como a vinda de uma pessoa. Nós não vamos, evidentemente, ficar só
nisso, mas eu acho importante que os irmãos estejam atentos a isso. E essas três situações que coloquei, o Espírito Santo tendo atributos pessoais, por exemplo, como nós já falamos, Ananias mentiu ao Espírito Santo, o Espírito Santo ensinando, como Jesus disse que ensinaria os discípulos, e o Espírito Santo também podendo ficar entristecido pelas nossas obras, más obras. Então, eu creio que isso é suficiente para nós refutarmos esta doutrina. Uma segunda coisa que eu quero ver com os irmãos é que lá em João 20, 22, 21 e 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos ler João 20, 21 e 22, que disse assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo e se esconderam numa casa, pensando que iriam ser mortos como Jesus foi. E a pessoa de Jesus, agora ressurreta, aparece para os apóstolos, deixa Tomé tocar na sua mão, aquelas coisas, e assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Então, aqui talvez possa alguém dizer: Não, então se assoprou é um vento. Não, a palavra aqui é usada como fôlego de vida, como está lá em Ezequiel 37, 9, que diz assim: Ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos o Espírito, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, ali naquele salão que os discípulos estavam escondidos, houve o princípio da regeneração daqueles homens, começando a obra do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade aqui na Terra. 1 Coríntios 6, 19, o apóstolo Paulo ele fala assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, a partir daquele momento, os apóstolos, os discípulos e nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, começamos a receber a regeneração pelo Espírito Santo que vem morar dentro de nós. Veja bem, a obra de Deus é espiritual. O homem está caminhando para viver uma nova criatura totalmente regenerada. Primeiro conheceu a Deus como Pai, depois conheceu a Jesus, Filho de Deus, que veio para nos redimir dos pecados, e agora o Espírito Santo fazendo esta obra de regeneração
nos tornando nova criatura, até o momento que esse corpo, que hoje é templo do Espírito Santo, mas que ainda tem uma natureza adâmica, se transformará num corpo glorioso. Então nós vemos ali que depois daquela reunião, 50 dias depois, que é por isso o dia de Pentecostes, Pentecostes significa 50 na terminologia hebraica, então houve a promessa do Pai do derramamento do Espírito Santo. Lá em Atos 2:4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, regenerados pelo Espírito Santo, templos do Espírito Santo e agora batizados no Espírito Santo, falando em outras línguas. Todas as experiências progressivas na vida do crente. Quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo que regenera a sua vida diante de Deus e você passa a ser templo do Espírito Santo. E buscando a Deus, você tem a descida do Espírito Santo no sentido de você ser cheio do Espírito Santo, começar a falar em outras línguas para ser usado com poder na obra de Deus. Preparação final para termos um corpo glorioso e morarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que isso fique claro. Nós somos, a partir do momento que aceitamos Jesus, pessoas espirituais. O que significa isso? Nós somos, segundo o apóstolo Paulo, segundo a doutrina bíblica, espírito, alma e corpo. Quando não tínhamos Jesus no nosso coração, o espírito estava morto. Como fala as Sagradas Escrituras, ou seja, o nosso espírito não tinha uma comunicação com o Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos Jesus como Salvador, ficamos completos. Já não somos apenas corpo e alma. Nós temos um espírito que se comunica com o Espírito Santo de Deus. O nosso espírito, algo que nós não vemos, algo que nós não sabemos onde está na nossa pessoa, mas sabemos que ele existe. E nos comunicamos com Deus através do nosso espírito. Essa ligação um dia será completa, plena. Mas hoje você já pode buscar a plenitude do Espírito Santo procurando ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, ter uma comunicação espiritual sobrenatural com Deus. Porque nós nascemos para vivermos eternamente com Deus. Este foi, a princípio, o plano de Deus para o homem e continua sendo. Deus não mudou. O homem mudou, se rebelou contra Deus, perdeu esta sensibilidade espiritual do seu espírito estar ligado com o Espírito Santo de Deus. Mas agora, com a obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos regenerados e podemos ter essa comunhão com o Espírito Santo. Então, que as promessas de Jesus, como a promessa do Espírito Santo, que vimos na lição de hoje, conforme está escrito no Evangelho de João, seja algo presente na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe. Vou orar por você, pela sua família, para que Deus te dê saúde, graça
e, sobretudo, uma ligação muito próxima com o Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, e cremos na Tua palavra, que nós, como regenerados pelo Teu Espírito Santo, podemos nos comunicar contigo e receber orientação do Consolador, nos orientando em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos uma vida espiritual contigo a ponto de estarmos preparados para aquele dia que finalmente esse nosso corpo mortal se transformará num corpo glorioso e viverá contigo na glória para todo sempre. Esta obra espiritual que tu iniciastes no dia da nossa regeneração, que permaneça até o final. Abençoa os teus servos, dá saúde ao corpo físico dos teus servos, ainda sofremos males oriundos de Adão, que se rebelou contra a tua vontade, mas cremos que tu és poderoso para transformar tudo aquilo que é físico, novamente nos renovando, nos dando força. Abençoa a casa dos teus servos, que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria no Espírito Santo, que a tua salvação alcance todos aqueles que são queridos, amados dos teus servos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.